Olá Inês, eu começava por te perguntar como é que tu defines o bullying? Hum. Então, o bullying é um comportamento agressivo entre pessoas, colegas, entre pares, e onde existe uma diferença de poder, de capacidade de resposta entre ambos os lados, ou seja, há um lado, seja uma pessoa ou mais, que está em superioridade, seja física, seja social, e que consegue, de certa forma, inferiorizar o outro lado. Um, por isso o lado do alvo não tem capacidade de resposta como teria num conflito normal, em que, pronto, uma pessoa ataca de alguma forma, a outra responde, né? Neste caso do bullying não há essa igualdade de capacidade. E depois é uma questão repetida, ou seja, não é uma coisa pontual, uma coisa que vai ocorrendo ao longo do tempo. Pode durar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, mas terá sempre que acontecer mais do que uma vez para ser considerado bullying. E que consequências é que poderá trazer para a saúde da vítima? As consequências são variadas e depende depois muito de outros fatores, da própria capacidade de lidar com o assunto do alvo, né? Também da sua rede de apoio, se tem apoio em casa ou outros amigos que apoiam. Mas, assim, em geral, as consequências mais comuns é a diminuição da autoestima e da autoconfiança, questões de ansiedade, depressão, que por vezes podem levar a automutilação ou mesmo suicídio, não é? Tentativas de suicídio. Por isso, tudo o que seja a saúde mental desta criança ou jovem está posto em causa por causa, pronto, por estes ataques constantes à sua integridade. Um, Dos vários tipos de bullying, em Portugal, quais são os mais frequentes? eu penso vai depender se calhar dos estudos, mas a ideia que eu tenho é que o bullying verbal é o mais comum, porque também acaba por ser o mais fácil de se fazer, né? E não é muito valorizado. O bullying físico é aquilo que as pessoas lhes salta mais a atenção, porque depois pode haver mesmo, pronto, danos físicos, mas não é o mais comum. E em relação aos indicadores, vocês já existem desde 2016 como associação. Como é que têm visto a evolução do bullying no país? Pois, isso também é uma questão difícil de responder, porque nós também vamos trabalhando aqui numa escola, depois noutra escola, nunca é uma noção global do país, e mesmo nas escolas também é raro haver uma noção do que é que se está a passar ou o que é que se passou. Há muito pouca informação, muito pouco registro. Pronto, o que normalmente se usa é os dados da polícia do número de queixas, mas isso não quer dizer nada, não é? As queixas à polícia não são muito comuns, não há muitas pessoas a fazerem essas queixas porque acham que não é necessário, acham que não, que se resolve, que não é preciso estar a chamar a polícia, ou que depois eles também não vão fazer aquilo que eles gostariam, pronto. Isso E seria um trabalho importante a fazer, esse tipo de investigação. sim, já vai havendo alguns estudos, mas são sempre numa escola ou numa zona, pronto, e isto eu acho que teria que ser mesmo uma coisa a nível nacional e do próprio Estado, não é? Mas tem que ser perguntar aos alunos, não é? Perguntar aos professores, porque os professores têm uma visão diferente da realidade, porque é só aquilo que eles veem, pois há muita coisa que está a acontecer que eles não sabem. Ahm, Nós fazemos, por exemplo, questionários com as escolas que trabalhamos, em que o objetivo é chegar a toda a comunidade, ou seja, toda a gente praticamente poder responder ahm, a questionários sobre os vários tipos de bullying. E às vezes nem sequer pomos lá a palavra logo bullying, tipo, há bullying ou não há nesta escola? Porque isto é sempre uma questão muito difícil, que as pessoas não percebem que certas situações também são bullying. E que, por exemplo, a exclusão social
é completamente ignorada, não é? Mas isso pode ser tão grave quanto um bullying físico. E esse tipo de bullying é como se não existisse, mas existe muito. Nomeadamente as mulheres tendem a desvalorizar muito o bullying sem ser físico, porque pensam que se não há hematomas ou se não Hum, há uma ação física, não é propriamente bullying, não é? Pois acho que há um bocadinho essa ideia em geral. Hum, e mesmo os miúdos às vezes pensam que é só isso. Depois só quando se ensina, não é? O bullying verbal também já é de certa forma visto como isso. O cyberbullying também já torna-se mais valorizado, mas depois tem toda a questão de como é que o vamos identificar, porque os adultos não estão lá na conversa entre os jovens, não é? E só quando os jovens dizem o que é que se está a passar é que os adultos percebem. Não há aquela forma de vigilância como existe no recreio, se calhar, ou nos corredores, ou na sala de aula. Nos telemóveis praticamente não há vigilância nenhuma, não é? E quando O nós cyberbullying tem aumentado. Um, os indicadores mostram que sim, apesar de. Pronto, estas questões da evolução do bullying é muito difícil porque era preciso haver todos os anos um estudo a todo o país, uma coisa bem feita. E do meu conhecimento isso não existe. Mas, por exemplo, o estudo que a minha colega Raquel António fez, não sei se conhecem, ela fez no ano passado, que acabou por sair muito nos mídias, um estudo a jovens estudantes, foi feito, é um estudo online, voluntário, em que eles tinham várias questões sobre o cyberbullying e o resultado foi que 61% Sim. tinha sofrido. E este ano ela fez de novo o mesmo questionário e deu 71%, e ainda com mais pessoas a responder. Por isso, assim, a partir deste estudo, pode-se concluir que aumentou, não é? De um ano para o outro, sendo que também não são as mesmas pessoas a responder, por isso isto é sempre assim um bocadinho. Não Mas, temos que mas chegar a mesmo, mesmo conclusões. havendo poucos estudos e pouca informação a nível global, só estes indicadores e os estudos que há já mostram aqui um bocadinho a dimensão do problema. Mesmo as denúncias, as ocorrências à polícia, as ocorrências em contexto escolar foram mais de 2.000 no ano passado. Portanto, isto quer dizer que há aqui uma realidade que precisa de ser estudada a fundo. Sim, sim. Já existem muitos estudos de doutoramento sobre isto, inclusive o da minha colega Raquel António também foi sobre o bullying homofóbico, mas não é uma pessoa ou uma pequena equipa que vai fazer um estudo a nível nacional, não é? Teria que ser uma coisa mesmo bem pensada e com as perguntas certas, porque às vezes as perguntas são tendenciosas. E o que nós, por exemplo, tentamos no nosso questionário não é dizer, sofreste bullying no último mês. Não, é tipo, no último mês, com que frequência é que te bateram? Com que frequência é que te fizeram, chamaram nomes? E se a pessoa disser todos os dias, não é? Em princípio é porque está a sofrer de bullying. Se a pessoa disser só uma vez por mês, pronto, foi assim uma coisa pontual, não Tem que se é? desmontar o conceito, não é? Exato, porque bullying as pessoas não compreendem realmente o que é que significa. Por muito que se diga a definição, é confuso para muita gente. E o problema é, um adulto, por exemplo, está numa escola, vê uma situação de agressão, três miúdos a bater no outro, pronto. Uh, Pensa, isto foi um conflito que houve entre eles. Mas depois, no intervalo seguinte, outro adulto vê a mesma situação. Foi um conflito. Então parece que não está a haver bullying, não é? Porque só se vê uma vez, eles não estão sempre com as mesmas crianças, sempre a perceber o que é que se passa. Só quando a criança diz, não, eles já me estão a bater todos os dias há 5 meses, é que os adultos ficam, o quê? Mas eu não tinha noção disso, não é? Aliás, tu Às vezes, disseste numa entrevista uma coisa muito curiosa, que foi que os adultos tendem a não saber como agir, mesmo reconhecendo situações de bullying. Por que tu achas que isto ainda acontece? por falta de formação, porque nós não nascemos ensinados, não é? Não podemos assumir que toda a gente já sabe lidar, isto não se ensina na faculdade dos professores, não se ensina a priori na formação das auxiliares, não é? E os miúdos também, pronto, agora já se faz muito mais sessões sobre isso, felizmente, mas quando eu estava na escola eu também via muita coisa acontecer, mas não sabia como responder.
E também não vou dizer que eu vá a uma escola e vou saber imediatamente tudo e vou resolver tudo de um dia para o outro, não é? Isto são coisas complexas. Mas é preciso informação e é preciso também vontade das pessoas de mudar algumas formas de lidar com o assunto, porque há muitos dois extremos, ou ignorar e deixar passar e eles estão só a fingir ou a exagerar ou o que quer que seja, ainda acontece muito isto, especialmente se não for bullying físico, se for outros tipos de bullying. Ou então há o outro extremo, que é vamos mandar esses miúdos suspensos, vamos expulsá-los, vamos castigá-los e vamos torná-los tipo assim uns monstros terríveis. Como é que é possível alguém fazer bullying? Isto depois também é um exagero e essas crianças não vão mudar de comportamento por serem tratadas dessa forma, não é? Aliás, há mesmo estudos que mostram isso, que essa abordagem da tolerância zero provoca exatamente o efeito contrário, ainda se tornam mais agressivas. É, porque não há qualquer tipo de compreensão da parte dos adultos porque é que aquelas coisas estão a acontecer, nem há uma transformação para uma coisa positiva. E eu percebo a intenção de um adulto, de um diretor, ou que seja, de fazer isso, né? Aqui não pode haver bullying. Mas isso é um comportamento natural que é normal que as crianças tenham. O que não se pode é deixar que ele evolua, não é? Começa, vamos logo dar uma resposta. Não vamos achar que nunca vai começar, mas também, pronto, obviamente que há níveis, não é? Há situações gravíssimas que têm que ter uma consequência adequada, porque não se pode estar a deixar que os miúdos façam tudo e não lhes acontece nada, depois cria uma sensação de impunidade, não é? E de injustiça. Mas não é por haver ali um insulto que a pessoa é expulsa da escola, não é? Há que contextualizar as coisas e realmente não é pelo castigo que eles vão mudar. Isso já, como estavas a dizer, já há muitos estudos sobre isso que realmente não vai ajudar. E quando a criança é expulsa, fica com cada ainda vez mais raiva, mais sensação de não ser compreendida por muitas coisas más que tenha feito. Isso aí não é. Obviamente não estamos a justificá-las, mas o objetivo é reabilitar ou transformar a atitude dessa pessoa em algo mais positivo e felizmente com o nosso método isso é possível e tem realmente resultado para as coisas ficarem resolvidas. Este caminho também é um caminho muito pessoal para ti, não é? Já falaste várias vezes que tu própria foste vítima de bullying. Aliás, tu sofreste até na própria sala de aula em frente aos professores e não viste grande resposta por parte deles. Como é que isso, lembras-te como é que isso te fazia sentir? Sim, é uma frustração muito grande não conseguires dar resposta à situação. Parece assim um bocado que não és capaz, pronto, que tipo, o que é que eu tenho que fazer para eles pararem, não é? Eu sentia que estava um bocado sozinha nessa luta. Não é que toda a gente estivesse contra mim, mas os professores desvalorizavam, achavam tipo, Inês deve-se safar com isto, pronto, não vamos estar a meter. Eu também não é que eu só fui falar uma vez com uma professora sobre esse assunto, eu nunca pedi ajuda propriamente. Falei uma vez e ela achou que era assim uma coisa passageira, não é? Mas tu achas que isso tem só a ver com a falta de informação que estavas a falar? Ou algumas pessoas não acham que isso seja um assunto de maior importância? Acho que há de tudo, não é? A importância das coisas também vem da informação. Eu acho que eu acredito mesmo que a educação e a formação e tudo isso, se for bem dada, de uma forma também compreensiva, não é estar a dizer vocês fazem tudo mal e vocês são incompetentes, mas é tipo, vamos aqui aprender uma coisa nova, não é? Se as pessoas tiverem abertura e se esforçarem para aprender e para transformar um bocadinho aquilo que já fazem, está tudo bem, não é? Quem nunca teve nenhuma informação sobre isso, nunca teve nenhuma oportunidade de aprender, também nem sabe que está a fazer mal. Obviamente depois há pessoas que resistem, que têm mentalidades mais disciplinatórias, pronto, e que acreditam mesmo que os castigos é que são a resposta, e aí já é toda uma questão que está para trás, não é? Não é por causa do bullying, é tudo, não é? E pronto, é difícil eu chegar lá e dizer, olha, tudo o que tu pensas sobre a educação está errado. É muito difícil, não é? Uma miúda ir lá dizer-lhe isso. Então eu tento também não entrar em grande confronto com os valores dessas pessoas. E depois também há aquela coisa
Eu quando andei na escola também me safei, também consegui, e os miúdos têm que aprender a defender-se e não podemos estar sempre com eles na mão e nã-nã. O que eu também acho, de certa forma concordo, porque às vezes hoje na educação atual é muito tipo proteger as crianças e se eles te fizerem alguma coisa vem falar comigo, se eles não sei o quê, vem dizer, o pai ajuda, a mãe ajuda, ou a professora ajuda, mas eles de vez em quando também têm que conseguir dar resposta, não é? Não se pode estar sempre a depender do adulto, mas tem que se perceber se essa criança tem capacidade naquele momento de dar resposta. E se calhar eu no início deste projeto dizia muito, façam isto ou façam aquilo, mas acho que hoje em dia é muito mais, tem que se perceber o que é que a criança precisa, ou o jovem. Ela só precisa de alguém com quem falar, desabafar para depois voltar e estar mais forte, então não nos vamos meter. Ela precisa, está em risco de se magoar a sério ou de fazerem coisas graves, então não vamos obrigá-la a estar ali, não é? Ela precisa de ferramentas, o que é que eu digo, o que é que eu respondo, não é? Não vamos estar a dizer, olha, faz isto ou aquilo, mas o que é que tu consegues dentro das tuas capacidades, dentro da tua forma de estar, de que forma é que podes enfrentá-los? Precisas que eu vá lá, precisas que eu fale com eles? Não quero, eu não preciso. Então não nos vamos estar a meter, porque as crianças precisam de alguma autonomia também. Mas não é assim, olha, deixados aos lobos e eles que se safem. Tem que haver sempre aqui um É um equilíbrio equilíbrio. difícil de conseguir, Sim. mas essa abertura, por exemplo, tu foste falar com uma professora, mas muitas crianças e jovens não contam a ninguém durante muito tempo, isso às vezes acaba até por potenciar. Achas que ainda há muito medo de denunciar o bullying? Acho que sim, acho que ainda há. Hum, Pode ser por várias razões. Pode ser por medo dos bullies, que voltem a fazer ou que façam pior, porque ainda há muita cultura do queixinhas é mau. Não é? Se tu vais contar as queixinhas e os próprios adultos incentivam isso. Não venhas para aqui dizer queixinhas, resolve tu. Mas quer dizer, se calhar ela não tem capacidade de resolver, precisa do apoio de um adulto e os adultos estão lá para alguma coisa, não é? Isto não é. Vamos meter os miúdos um dia inteiro numa sala e façam o que quiserem, não é? O adulto tem que estar ali para gerir a situação. Ou seja, tanto pode haver o medo dos bullies como o medo da rejeição do adulto. Se eu vou contar e rejeitam, dizem que eu sou mariquinhas, que eu tenho que me safar, que eu tenho que não sei o quê, eu pensar, pronto, olha, não vale a pena contar com os adultos porque eu tenho que me safar sozinho. E pronto, como ainda acontece isso, hum, e como também não há uma sensação de garantia que se eu for contar não acontece nada da parte dos bullies, muitas crianças não contam. E depois também eu acho que é um bocadinho a vergonha de. É que ser vítima é uma coisa degradante para a própria pessoa, não é? Tipo, admitir que és vítima. E eu acho que eles não querem admitir isso também por um bocadinho por orgulho e por vezes estão a sofrer no silêncio para não darem essa parte fraca de que, pronto, que são vítimas de alguém que não se E conseguem os, defender. os psicólogos escolares não estão a dar resposta a esta problemática? Porque, no fundo, seriam uma boa ferramenta para as crianças e jovens que quisessem Claro. desabafar, não é? Quisessem procurar ajuda, mas de facto os números continuam a aumentar. Assim, os psicólogos normalmente é um profissional por 1000 alunos, algo deste género. E normalmente do que eu ouço, o foco deles é a orientação profissional. O que é que os meninos vão fazer depois do nono ano, coisas assim, ou depois do secundário. E passam o dia nisto, a ir às turmas, a falar com os alunos, não é? Não têm propriamente um horário em que vamos ter aqui imensas coisas para tratar. Pois há outros que também realmente dão apoio psicológico a miúdos que têm problemas mais graves, porque não há outro tipo de resposta na zona, não é? Imaginamos que temos crianças com depressão, com ansiedade, tudo isso, vão estar a tratar delas. Depois o bullying é mais uma coisa, de montes delas, de problemas que eles têm na escola. Nós temos colaborado com vários psicólogos das escolas e tem corrido bem. Mas elas também não têm muito tempo para dar resposta a isto porque têm todas as outras, depois todos os projetos é para o psicólogo, é uma montanha de funções. Se E houvesse que só uma alguma pessoa, coisa acaba por falhar, não é? Com pois, tanto trabalho.
Se houvesse só uma pessoa por escola para resolver casos de bullying já era bom, não é? E acho que ia ter trabalho. Só que como ainda há muita coisa de aqui não há bullying, aqui são só coisas leves, aquilo não sei o quê, não se valoriza tanto isso e acaba por sobrar pouco tempo para essas coisas. É uma realidade que ainda é muito camuflada, achas? Sim, sem dúvida. Não sei se é consciente ou inconsciente, não estou a dizer que as pessoas escondem de propósito. Eu acho é que isto é um bocado como o telefone estragado. A criança conta aos pais, por exemplo. Depois os pais têm que decidir se vão à escola, se não vão, se resolvem com a outra família, que às vezes vão logo diretamente, se vão à polícia, se não vão, pronto. Imaginemos que vão à escola, falam com a professora. Depois a professora, mas isso, não, eu estava lá e não aconteceu nada, não se. Não, não. Pronto, abafa ali. A direção não sabe. Não é? Depois há um problema, quando há um problema mesmo grave, aí vai tudo contra a direção, não? O que é que se passou? Não, não. Pronto, e a direção pensa, mas nós aqui nunca temos bullying, agora apareceu aqui um caso tão grave. Eles é que não sabem das coisas todas que acontecem no dia a dia que param algures na cadeia. Porque normalmente não há propriamente um processo concreto para denúncias. Isso é uma coisa logo que nós dizemos quando trabalhamos com as escolas, tem que haver uma coisa super clara. Como é que se faz denúncias? É um formulário online, é um e-mail, é uma caixa com folhas, é o que vocês quiserem, mas tem que haver, toda a gente tem que saber, alunos, pais, professores, auxiliares, e há muito, eu diria que a maior parte das escolas não tem este processo, então é tipo, com quem é que eu vou falar? Vou falar com a psicóloga, ok. Depois a psicóloga diz, não, mas isso não foi assim tão grave, né? Ou não sei como é que podemos ajudar, né? Depois vamos falar com o diretor de turma, vamos lá, não sei o quê, e desvaloriza ou não liga, né? Pronto, fica ali. É um constante de. Depois de vez em quando vai dar à direção e a direção decide fazer ou não fazer alguma coisa. Vamos falar com os alunos envolvidos. Eles dizem, mas eu não fiz nada. Então é todo um processo ineficiente e entretanto já está aquilo há meses a acontecer, ainda não se tomou nenhuma medida. Às vezes a vítima até toma o primeiro passo, não é? Mas o que podia ser uma Sim. tábua de salvação acaba simplesmente por ser mais um Pois, obstáculo. pois há situações que me contam, comigo nunca aconteceu, mas, por exemplo, vai falar com o diretor de turma e ele, no meio da sala, vai lá à sala, chama o não sei quantos, aqui o João diz que vocês andam a fazer bullying, então, quem é que fez? João, diz lá quem é que foi, à frente de toda a gente. Isto é como eles acham que se resolve, não é? Mas isso é péssimo, não é? Isso é uma exposição enorme para aquela criança e toda a gente olhar para ele e dizer foste um queixinhas, vais levar lá fora, vais não sei o quê. E Ainda depois acaba por ainda piorar a situação. põe em causa as vítimas, isto cá para mim estás a mentir, eu também já te vi a provocá-los. Tipo, não acreditam, não é? E pronto, há muita coisa que acontece que não devia acontecer. Oh, Inês, e o que é que te leva a ti e à tua mãe em 2016 a criar o No Bully? Pronto, então, da minha história pessoal, eu tinha passado por isso no nono ano e no secundário também havia muita coisa a acontecer que eu não gostava e ficava ali a pensar o que é que eu faço, não é? Como é que isto se resolve? Parecia que não havia solução. E ficou sempre isso na minha cabeça. E depois com a minha mãe e na altura também o meu marido, nós estávamos a trabalhar com ela e queríamos fazer algo bom para a sociedade, algum projeto social, e encontramos a No Bully, assim um bocado por acaso na internet, e começámos a ler e fazia-nos imenso sentido, porque utilizava a inteligência emocional, desenvolvimento, a empatia, o método coaching, que também a minha mãe é coach e é um método que nós nos identificamos, por isso tudo aquilo fazia muito sentido e achámos que era algo muito interessante de implementar cá, porque sabíamos que não havia uma resposta eficaz disponível, e também porque, por exemplo, a minha mãe trabalha há muitos anos na área do desenvolvimento pessoal, dos adultos, e achou que se começássemos mais cedo com as crianças a desenvolver estas competências,
seria sempre melhor do que começar só aos 40 ou 50, não é? Tem muito mais capacidade para aprender e para evoluir nesse aspecto. E quando pegaste nesta temática, a tua mãe já sabia que tu tinhas sido vítima de bullying? Ela já tinha esse conhecimento? Sim, sim, eu na altura contei aos meus pais. Não fui muito de esconder. Se calhar não contava todos os pormenores, mas eles sabiam que estava a acontecer isso. E qual era a reação deles? Sim, eu acho que também que como nunca foi muito grave de eu me sentir falta de segurança na escola ou de ser assim uma coisa horrível. Eu só lhes contava, pronto, que isto estava a acontecer e eles perguntavam se eu queria que fossem lá à escola ou se podiam ajudar de alguma forma, mas realmente eu não via muito que eles pudessem fazer. Por isso, pronto, era mais só partilhar essa situação com eles. E como é que foi pegar nesta. Foi uma situação dolorosa para ti durante a adolescência, e transformá-la aqui em algo bom, não é? Em uma forma de ajudar outras pessoas, se calhar, a não passar pelo mesmo. Sim, eu acho que é uma motivação extra, ou seja, uma pessoa pode trabalhar em imensas coisas, mas quando já passou por isso é algo que se compreende melhor e que faz mais sentido dedicar-se, tem-se mais empatia pela situação. Eu também fiz bullying quando era mais nova, por isso, ou seja, obviamente que se calhar foi mais marcante para mim ter sofrido bullying, mas eu também sei o que é estar no outro lado e compreendo também de certa forma essa posição, por isso acho que é uma área que me motiva mais e que é mais fácil também de mim de compreender, porque já tinha trabalhado noutros projetos, imagina o ReFood, questão da insegurança alimentar, é uma coisa que eu estou super longe de perceber o que é que isso é, que tem, obviamente que tem muita necessidade de dar resposta, mas como não era a minha coisa, não é? Acabava por ser só mais uma causa. Tudo são causas bonitas, mas quando é a nossa, uma pessoa agarra-se mais, eu acho que é isso. E na associação, na Bully Portugal, que ações é que vocês levam a cabo? Então, nós essencialmente trabalhamos com as escolas para mudar um bocadinho a cultura em relação ao bullying e a cultura, na verdade, em geral, uma cultura mais empática, maior compreensão entre adultos, crianças. E então temos formações para cada grupo da escola, por isso professores, auxiliares, pais, alunos. Que é o programa Escola com Empatia. Exato, exato. Isso é a nossa principal atividade e trabalhamos mais ou menos um ano com cada escola, fazemos estas várias formações e no final criamos uma equipa dentro da escola que depois vai responder aos casos de bullying sempre que eles surgem. E o objetivo é que eles fiquem autónomos para nos anos seguintes conseguirem sempre implementar isso e também vamos dando apoio nesse processo mais Vocês tarde. dizem que têm uma taxa de 90% de sucesso em resolver situações de bullying. Sim, exato. Estes dados mais robustos vêm dos Estados Unidos, em que eles tinham mais de 500 casos resolvidos e fizeram um estudo para realmente perceber essa eficácia e foi maior do que 90%. Em termos de, ou seja, cada caso que era tratado através do método da No Bully, depois no fim há uma avaliação da criança que sofreu de bullying, se realmente o bullying parou ou não, e depois quem geriu este processo diz também se foi bem sucedido ou não. E daí os 90%. Cá em Portugal também temos tido muito sucesso nesta implementação. Perdão. Ou seja, das escolas que estão a implementar, dizem-nos sempre que, pronto, que resolveu a situação, que eles ficaram amigos, e isto só em três reuniões, ou seja, é uma coisa bastante simples, mas que como é bem feita, tem muito sucesso em parar o bullying. E quantas escolas é que vocês já estiveram? Nós estamos na 13ª, cá em Portugal, ou
sendo que depois também em cada escola houve mais formações, menos formações, há assim muita diversidade. Com algumas destas escolas ainda estamos a trabalhar para dar este apoio recorrente de alguma situação que surja mais complexa, estamos em contacto com eles e continuam a implementar. E o que é que achas que é preciso para chegarem a mais escolas? É uma maior consciencialização da importância de formar para o bullying ou também é questão do financiamento? Sim, é sempre os dois lados, ou seja, haver escolas interessadas e haver dinheiro para fazer o projeto lá. Isto é uma gestão um bocadinho difícil, porque às vezes há fases em que temos muitas escolas, mas não temos dinheiro. Pronto, e depois temos que recusar e depois elas já não querem quando se calhar já íamos ter o dinheiro, não é? Isto é uma gestão difícil. Mas por isso é que também agora estamos a fazer uma angariação de fundos para implementar em mais 2 escolas. E também tivemos o apoio da Head and Shoulders, que também nos vai ajudar para implementar em mais escolas e vamos tendo as colaborações que conseguimos encontrar e que nos propõem também para chegar a mais escolas, mas eu acho que agora quanto mais visibilidade temos, as escolas começam a pedir apoio, não é? E tem que haver capacidade de resposta também financeira para podermos ir lá e fazer as sessões. Tu achas que tudo pode ser ensinado? A empatia de facto pode ser ensinada ou é algo que já nasce automaticamente com a pessoa em maior ou menor escala? Eu acho que é como todas as outras competências. Acho que há pessoas que têm mais apetência natural, mas somos todos capazes de a desenvolver. Se calhar os bebés nascem. Pronto, eu também nunca estudei isto a fundo, mas eu diria. A ideia que eu tenho é que realmente é uma competência que todos nós somos capazes de ter. Há uma pequena porcentagem de pessoas com mesmo um problema tipo sociopatas que não conseguem sentir empatia pelos outros, mas isso é uma coisa mínima. A questão é depois se essa competência, tal como as outras, andar, falar, escrever ou ser simpática, pronto, tudo isso são competências humanas, não é? E se é desenvolvido, se é promovido ou se é negligenciado, se nunca tiver empatia por nós, é difícil nós termos pelos outros, não é? Ou se nunca nos ensinaram a ser bondosos com os outros, é difícil nós sermos. Isto são muito coisas aprendidas com os pais, na escola, com os colegas. E Era isso depois que eu vem a ia nossa. dizer, era isso que eu ia dizer também, mesmo que se calhar nasça ou não connosco, vai muito também dos modelos familiares. Sim, sim. Sim, é aquilo que tu achas que é a forma natural de estar em comunidade. E se vives numa família em que as pessoas são desagradáveis umas com as outras, que não se preocupam umas com as outras, tudo isso, a maior tendência é repetir esses comportamentos. Claro que há sempre exceções de pessoas que são completamente diferentes de onde nascem e se destacam completamente, mas essa será a tendência. Depois na escola, se és negligenciado, se não tens amigos, se os professores te tratam mal, cria uma pessoa frustrada, não é? Que não consegue criar ligações e que também não será tão empática naturalmente. No vosso site vocês também dizem que o vosso objetivo final é um país sem bullying onde todas as crianças se possam sentir felizes e em segurança. Tu achas realmente que isto é possível ou é uma utopia porque isto é um problema estrutural que já vem de conceitos machistas, que já tem uma base muito forte, que será difícil todas as crianças algum dia estarem seguras do bullying? Assim, isto é uma visão, não é? Do futuro. Nós, quando definimos uma visão, queremos algo que seja a nossa utopia, como é que nós queremos que seja o mundo. Agora, acho que se pode fazer muito trabalho nesse sentido, nessa direção. Nunca será 100% perfeito, porque isso também, todos os projetos têm missões que, calma, apontam para a perfeição e depois ficamos nos 90%. Mas acho que ainda há muito a fazer e que se consegue muito melhorar, até porque Portugal está na média do mundo, exceto aqueles países que estão em guerra e tudo isso, mas assim do mundo civilizado, está na média do bullying, ou seja, mais de 30%, de acordo com os estudos da Unicef.
É o mesmo que nos Estados Unidos. Há países na Europa que são muito mais baixos. Claro que isto depois também os estudos é sempre difícil garantir que está tudo feito na perfeição, mas se formos ver a comparação com outros países europeus, não estamos muito bem, não é... Mas porquê é que tu achas que isso acontece? Não é? Sendo que na Europa Sim. já há países com taxas mais baixas, porquê é que Portugal ainda se mantém assim? Não sei bem. É verdade que também já se fala muito sobre bullying nas escolas e na televisão e tudo isso. Eu acho que o nosso sistema de ensino ainda é muito tradicional, ainda está um bocado atrasado, se calhar, em relação a outros países. Um, e se calhar estes problemas acabam por ficar para segundo plano. Mas não sei realmente o que é que será as grandes diferenças para os outros países para não estarmos tão mal nesse aspecto. E para além do trabalho para reduzir os bullies, também não era importante fazer um trabalho para transformar os observadores ou até os apoiantes em líderes positivos? Sim, sim, o nosso método envolve toda a gente do grupo, por isso não é só os bullies, pode haver conversas individuais com os bullies, mas o objetivo é haver uma equipa de alunos que inclui os bullies, os observadores, os líderes positivos, que o próprio alvo identifica nesta situação, e todos formarem uma equipa de igual para igual, onde todos vão contribuir. A ideia é uns puxarem pelos outros. Por isso, sim, a ideia é. Porque o bullying é um problema de grupo, não é um problema individual. As pessoas esquecem-se muito disso, veem o problema só no bully, quando o bully alimenta-se da resposta dos outros. Por isso tem que se estar atento a todo o grupo e envolvê-los para que já não seja fixe fazer bullying, porque o que eles querem é ser os fixes, não é? Ser os populares. Se virem que isso... Estávamos a falar em ser um problema estrutural, e parte de ser um problema estrutural é a tal frase: é só uma brincadeira, que é a grande desculpa do bullying, certo? Sim, sim, os miúdos dizem muito isso, e os adultos também desvalorizam. Acho que temos que desmistificar o que é uma brincadeira, não é? Eu acho que uma brincadeira é quando toda a gente se está a divertir. Se há alguém que não está a gostar, já não é uma brincadeira, mas pronto, pode ser para os outros, mas para essa pessoa já não é. E às vezes é difícil onde é que está o limite, não é das ações em si, porque se calhar há miúdos que gostam de andar à luta uns com os outros e não se chateiam com isso, ou há miúdos que gostam de insultar uns aos outros e não se chateiam. E podem dizer é só uma brincadeira e realmente é, apesar de se calhar não ser a melhor brincadeira, mas isso já é outra questão. Depois pode haver lá um que começa a ser marginalizado, maltratado e com as mesmas brincadeiras já passa a ser bullying porque estão a atacar sempre aquilo e ele não tem capacidade de resposta. Então não é muito a ação em si que conta. E também não vou pela intenção, não gosto muito desse conceito de intenção, porque nós nunca sabemos qual é a intenção de cada pessoa. Eu estou aqui contigo, mas tu não sabes qual é a minha intenção, nem tu sabes, nem eu sei a tua. Então eu não conto muito com isso. Aquela pessoa está a sofrer com esta brincadeira, então deixou de ser. Pronto. Se vês que o outro está a ficar chateado, está a chorar, está-se a afastar, está a dizer para parar, são tudo sinais que não gosta, e isso é que interessa. Por muito inocente que pareça a partir da brincadeira. Dizíamos que cada vez agora se fala mais em bullying, mas se calhar os casos que chegam realmente ao conhecimento do público já são casos extremos. Não é? Quando chega às notícias, às vezes já é tarde demais. É preciso às vezes acontecer uma desgraça para o bullying ser levado a sério. Parece que sim, parece que sim. Quando houve lá aquele atropelamento no Seixal, é que as pessoas começaram todas a querer falar comigo e vamos para a televisão e vamos para isto. Felizmente ele só partiu o braço, não é? Mas também depois dá todo o impacto psicológico que isto tem nele. Pois, eu acho que é preciso, é o mediatismo da coisa, é preciso aqui um escândalo qualquer para as pessoas acordarem, porque casos do dia a dia ninguém se interessa. Ninguém, pronto, numa generalidade.
E eu às vezes até fico a pensar, parece que nós nos alimentamos um bocado destes casos para conseguir chamar a atenção para o problema, um bocado à custa das vítimas, não é? Porque como se, por acaso estou em contacto com a família desse rapaz, ainda não os conheci, mas tudo isto deve ter sido muito difícil para eles, toda esta exposição. Mas só ficou conhecido porque ele por acaso foi atropelado, não é? Senão era só mais uma coisa. E foi filmado, não é? Exato, exato, e filmado, porque senão era só mais uma coisa do dia a dia, um miúdo a ser perseguido por outros, coisa mais corriqueira. E pronto, eu acho que não devia ser necessário esses casos assim, mas é como funciona a sociedade, acaba por chamar mais atenção a essas situações. Tu achas que era preciso legislação específica para o bullying? Pai, estes assuntos legais eu nunca tenho muita, não tenho muito conforto a falar sobre eles, porque realmente sei pouco sobre esse assunto e não gosto de me pronunciar muito, mas o que eu sei é que com o que temos neste momento, eu não sei como é que seria bem feito, o que eu sei é que com o que está neste momento é muito difícil para os pais conseguir alguma coisa, alguma resposta de algum tipo, pronto. Mas também, da nossa perspectiva, sem castigos, a justiça também só vai castigar, não é? Não, Poderia ter um não efeito sabe. dissuasor, não é? Podia ter um efeito dissuasor, prevenir antes que Mas aconteça. também se ainda há muitos homicídios e também se vão para a prisão. Também é Eu acredito que esse efeito exista, obviamente, mas não acaba com os homicídios. Toda a gente sabe que se matar alguém vais para a prisão e continuamos a ter muitos. Se calhar se não houvesse qualquer tipo de consequência, haveria muito mais. Mas depois também, ao envolver menores, é sempre mais difícil saber se eles realmente têm consciência do que fazem, tudo isso, e o que é que vais fazer com eles. Aqueles reformatórios, ou como é que se chama agora, também acho que nos vai ajudar. É muito complicado essa situação. Tu achas que o caminho seria mesmo mais pela educação, por exemplo, a construção de um currículo escolar que potenciasse a empatia? Sim, sim, seria bom, mas também seria necessário as pessoas que o dão terem formação para isso. Porque que eu saiba, os professores não aprendem esse tipo de questões no seu curso, não é? E eu acho que, por exemplo, a cidadania causa muita confusão, e porque um aspecto é que os próprios professores que a dão não estudaram para aquilo, ou não se dedicam àquilo, não é? Eu também não posso exigir cursos de XPTO, porque eu também não estudei psicologia e estou a trabalhar neste tema, mas há um trabalho e há um interesse sobre o assunto, não é? E os professores têm todas as suas. Um professor de inglês não tem que saber sobre empatia, não tem essa obrigação, se calhar poderia aprender, mas não estudou para isso, não tem que ser essa pessoa a ensinar as crianças sobre isso, porque se calhar vai depois dizer coisas erradas por falta de informação. Mas se calhar essa formação deveria ser transversal, independentemente da área de estudos que aquele professor dá, não? Pois, também seria bom. Eu no outro dia dei uma formação numa escola de educação e houve boa resposta dos alunos. Eu acho que ainda no outro dia, por acaso, estávamos na sessão lá do Seixal com professores e elas estavam mesmo a dizer que sentem que realmente faz falta falar sobre estes assuntos na aula, só que elas têm tanta pressão para dar o programa, os exames, nanã, que não têm tempo para estar a tratar desses assuntos. Mais uma Mas, vez, a sobrecarga de trabalho que também afeta os psicólogos. exato, todo o sistema de ensino está em sobrecarga, em burnout. E depois a empatia perde um bocado o lugar quando a pessoa está em burnout, não é? Já não tem capacidade. Está em modo de sobrevivência e depois há alguns professores que têm uma capacidade extra que conseguem realmente dar esse apoio aos alunos quando há, porque muitas vezes sai da sala, acaba a aula, tchau, entra para a próxima aula, dar a matéria, tchau, é uma máquina de dar matéria e as emoções, olha, é o que for.
não sei, acho que tinha que haver uma mudança mesmo grande, mas como é que isso ia acontecer já é uma questão complexa. É um caminho que se tem que ir fazendo, não é? O importante é fazê-lo. Exato, Obrigada, Inês, por esta conversa. nada.